Bom dia galera, vamos entrando aí. Já tô me acertando aqui pra gente começar a aulinha de hoje, certo? Vai entrando aí, coloquei um pouquinho mais cedo mesmo. O pessoal aí chegando, né? Vamos lá com muito cuidado, porque tem fio pra tudo quanto é lado aqui na minha casa, tá? Mas a gente vai se virando aqui. Olha o lado bom disso tudo, né? A gente vai tomando um cafezinho e tal, vai conversando. E vamos lá se organizando. Pessoal, qualquer coisa vai avisando aí em relação à TV, se tá tudo ok. Vou colocar o slide aqui, ó. Vou até dar uma aproximada. Vou ver se eu consigo dar uma aproximada maior aqui, ó. Fica legal? Tá pegando a luz da janela, né? Vou tentar fechar aqui a cortina um pouquinho. A cortina é clara, mas dá pra ver, né? Acho que deu uma melhorada. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Vamos ver. Eu vou tentar dar uma aproximada na câmera, tá bom? Que aí pelo menos a gente fica um pouco mais próximo. Vamos lá dar uma ajeitada. Ó, vocês estão vendo ali meu Darth Vader na... Foi mal. Caiu um celular, quase foi um celular embora. Pelo amor de Deus, espera aí. Segura aí, galera. Segura aí. Calma aí, galera. Caiu meu celular. Quase patifei tudo aqui, tá? Só um minutinho. Que já vamos voltar aqui à programação normal. Aí, ó. Vamos voltando aqui agora. Foi mal. Quase foi um celular embora. E eu tô sem dinheiro pra comprar outro, né? Aí eu estaria ferrado. Bom, apesar que aquela ideia da vaquinha lá, né? Que eu sempre tive. De vocês fazerem uma vaquinha pra ajudar o professor. Tá de pé ainda, viu? Que teste, fi? Fiz o teste sim. É que eu tentei aproximar a TV e o celular... Você vê como é que tá a situação aqui no meu quarto? Vocês não acreditam. E aí o celular ele tá preso pelo ímã. Naqueles de carro, sabe? Eu fiz uma adaptaçãozinha aqui, então ele não tá muito bem preso. Por esse motivo. Ó, vou tentar virar um pouquinho mais pra esquerda. Legal assim, galera? Dá pra ver, né? Vamos começar então? Eu acho que a gente já pode começar. Tá? Tem bastante gente aí online, né? 420, nossa, cara do céu. Vou falar pra você, hoje promete, hein? Hoje promete. Vamos lá, então. Ai, deixa eu só não me perder aqui. A gente vai ter 1 hora de aula, certo? Como combinado. Então a gente vai falar hoje um pouquinho da hibridização. Lembra que na aula anterior a gente falou da geometria, né? Vimos então na geometria com 2 nuvens e 4 nuvens, beleza? Aí eu falei pra vocês a questão até do carbono, dei o exemplo lá de 4 nuvens com o CH4. Aí eu falei, olha, tem uma coisa chamada hibridização que a gente explica muito melhor essa geometria do CH4. Tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Então eu vou começar mostrando a hibridização do carbono pra vocês, tá? Que é o mais simples, a gente vê até as geometrias em cima dele, revisa aquilo que é da aula passada e a gente dá uma avançada, né? Por que uma avançada eu digo? Porque a gente tem geometrias com 5 nuvens e 6 nuvens. E essas geometrias, por exemplo, elas são um pouco mais complicadas, né? Mas a gente utiliza a hibridização, por exemplo, para explicar elas. Deixa eu só verificar aqui se não vai cair meu celular de novo. Eu acho que não, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai bebendo um cafezinho ao mesmo tempo? Então, olha só. Eu vou passando o slide aqui, tá? Só para relembrar algumas coisinhas com vocês. Então, ó, seria os orbitais, né? Então a gente tem o orbital S, aquele formato esférico, o orbital P, formato de halter, por isso que a gente tem 3, um em cada coordenada. O D, 5 regiões, mais complexa até de desenhar. E o F, que são 7 regiões, 7, beleza? Então esses são os orbitais que a gente conhece lá do modelo atômico atual, modelo dos orbitais atômicos, modelo de Schrödinger, certo? Bom,
Quando eu olho para o carbono, então agora vamos usar o quadro aqui, ó. Hibridização do carbono. Então, ó, eu vou pegar o carbono como exemplo. Se a gente for na tabela periódica, você vai ver que o carbono tem número atômico 6, certo? Bom, se ele tem 6 prótons no núcleo, é sinal então que ele tem 6 elétrons na eletrosfera. Se a gente distribuir esses 6 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ter o seguinte, ó, 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6 elétrons, beleza? Eu vou representar agora esses elétrons nos orbitais. Eu preciso ficar desenhando aquele orbital S esférico, P não altera? Não, eu coloco só os quadradinhos, lembra disso da aula anterior? Então, ó, para o S, como é apenas uma região esférica, é só uma região, eu represento por um quadrado, tá bom? Então, ó, 1S eu vou representar por um quadradinho aqui. O 2S, um quadradinho também. O P já são 3 regiões, o PX, o PY e o PZ, né? Ou seja, o orbital na forma de alter na coordenada X, na coordenada Y e na coordenada Z, tá bom? Então são 3 regiões, eu vou representar por 3 quadrados. Ótimo. Vou fazer a distribuição dos elétrons de acordo com a regra de Rand. Lembrando, né, que eu posso ter no máximo 2 elétrons por orbital e esses elétrons precisam ter spins contrários, ou seja, um elétron tem que estar girando num sentido, no seu próprio eixo, e o outro elétron no outro sentido. Ação magnética, tá? Já que já existe a repulsão elétrica de 2 elétrons por terem a mesma carga elétrica. Então, vamos distribuir isso aqui. Olha só, como é que faz? Primeiro elétron estou representando para cima, tá? Com um certo sentido. Não importa qual que é, se é sentido horário ou anti-horário, não importa. O importante é que o outro elétron que vai ocupar a mesma região, tá, tem um sentido oposto. Então eu tenho que representar a setinha contrária, tá bom? Bom, vamos para o 2. Eu vou colocando os elétrons nas regiões. Tem 2 elétrons. 1, 2. Já aqui no 2p, reparem que eu tenho 3 regiões. Como é que eu faço para distribuir de acordo com o Rand? Primeiro elétron, também seguindo para cima. Reparem que o primeiro é sempre da esquerda para a direita e o primeiro elétron eu sempre coloco no mesmo sentido que eu coloquei inicialmente. Geralmente é para cima, tá? Agora, o segundo elétron, quando eu vou alocar, reparem que esses orbitais aqui, os 3 orbitais P, têm a mesma energia. Então não tem por que eu alocar o elétron na mesma região. Eu tenho 2 outros orbitais vazios. Então eu vou colocar o elétron no outro orbital vazio. Tá aqui. Beleza. Tá aí a distribuição do meu carbono, certo? Bom, quando eu olho para esse carbono, reparem que, olhando para os orbitais, lembra que eu até mostrei as ligações sigma e pi para vocês, né? O que é a ligação sigma? Sobreposição dos orbitais. É aquele momento onde, né, as nuvens, ou seja, os orbitais, eles sobrepõem um sobre o outro, e aí você compartilha elétrons. Ligação covalente, certo? Isso pode acontecer, então, na sobreposição, que é o que a gente chama de ligação sigma, ou a interação dos elétrons p paralelos, que aí seria a pi. Beleza? Bom, o que acontece aqui? Para a gente ter a ideia de como ocorre, né, esse compartilhamento, quando eu olho, eu só posso ter 2 compartilhamentos possíveis. Você fala, poxa, mas como é que o carbono sempre falou que faz 4 compartilhamentos? Como é que ele vai me fazer, né, só 2 aqui? Aí que entra essa teoria da hibridização, tá? Então olha só o que a gente vai fazer. A gente pega agora, para explicar como é que o carbono vai fazer 4, né, compartilhamentos, a gente vai excitar um elétron. Então esse elétron aqui, ó, do 2s, ele vai ser excitado. Esse cara aqui, eu vou até pintar de azul. Ó. Se ele for excitado, ele ocupa, né, a região de mais energia, ou seja, reparem que eu tenho um orbital p vazio. Então esse elétron aqui, ó, ele vai ser jogado para esse orbital vazio. Então a gente vai ter agora, isso é configuração no estado fundamental, né? O que é o estado fundamental? Estado neutro. Então aqui a gente tem a configuração no estado fundamental. Agora, no estado excitado, reparem que um S continua igual, né? Não muda nada. Então, ó, um S está aqui. Ninguém mexeu nele. Agora, o que eu tenho? Um elétron no 2S
um elétron no 2px, um elétron no 2py e agora um elétron no 2pz, por exemplo. Por quê? Porque esse elétron foi jogado para lá. O que vai acontecer agora? Esses orbitais, reparem que agora eu tenho 4 de compartilhamento. Está aqui. A gente vai misturar esses orbitais. Misturar esses orbitais é o que a gente chama de hibridização. Então a gente vai ter agora o estrado hibridizado. Tá? Não mexo no 1s, tá? Porque eu só vou mexer nos orbitais externos, onde vão ocorrer as ligações covalentes. E aí eu vou misturar. Ó. Quantos orbitais eu estou misturando? 1s e 3p. Eu vou obter o mesmo número de orbitais misturados. Estou misturando então 4 orbitais, vou obter novos 4 orbitais. Só que a cara desse orbital muda. Tá? Então eu vou ter isso aqui, ó. Os 2 elétrons no 1s e agora 4 novos orbitais. Cada orbital eu vou chamar de p3, porque eu misturei um s com 3 orbitais p e eu tenho um elétron em cada um desse orbital sp3. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem disso, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, olha só, eu tenho 4 orbitais hibridizados. O que seria isso? Observem aqui, eu tenho um S e 3 orbitais P, certo? Eu vou misturar esses caras. Eu vou obter 4 novos orbitais com esse formato. Consegue enxergar aí? Tá? Eu não sei se vai dar pra ver, vou tentar puxar um pouquinho, mas não vem mais, tá? Mas ó, dá uma olhada. Tem um formato, é assim, ó, o núcleo tá aqui, certo? Bem nesse pontinho aqui, ó. Conforme vai afastando, a probabilidade de eu encontrar o elétron é maior, tem um lóbulo grande e um lóbulo pequeno. Então são 4 orbitais dessa forma. Reparem que eu tenho uma região onde o elétron pode ser encontrado e uma região muito pequenininha. Se eu tenho 4 orbitais desse, lembrando que orbital é uma nuvem, essa nuvem de elétrons, quando eu estou formando, né, a geometria, essas nuvens vão se afastar o máximo possível uma da outra. Então, se você tem 4, lembra lá das bexigas da aula passada, a geometria na qual esses orbitais vão ir vai ser o mais afastado possível um do outro. Daí vem aquela geometria do tetraedro. Então, ó, se você imaginar o tetraedro, certo? Imagine só, núcleo bem no centro, orbital sp3, o primeiro. O outro orbital sp3, indo lá para o fundo. Outro orbital sp3, vindo aqui na frente, ó. E o outro orbital sp3 no plano do quadro. Então você tem um ângulo de distância máximo. Talvez aqui na imagem esteja um pouco melhor. Se você pegar os 4 orbitais, certo? E tentar afastar o máximo possível um do outro, você vai gerar a figura de um tetraedro. Agora sim você entende melhor porque o carbono ele faz 4 ligações, 4 compartilhamentos. E o formato aí da molécula do CH4, por exemplo, é daquela geometria tetraédrica. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Bem legal. Vou tentar passar aqui. Esse vídeo, eu acho que fica fácil da gente perceber como é que ocorre esse fenômeno da hibridização, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só ligar aqui o... Eu tenho que fechar o negócio, né? Peraí. Não precisava ter fechado, desculpa. É que tá em tela... Tem que jogar pro lado. Pessoal, olha só, eu tenho esse videozinho aqui, bem legal pra ver. Então, ó, preste atenção, tá bom? Enquanto que eu vou passando o vídeo pra vocês, vocês vão conseguir observar aí bonitinho, né? E eu vou ver se tem alguma pergunta em relação a isso. Reparem que eu tenho o S e os 3 orbitais B. Consegue ver, ó? 1, 2 e 3. Os 3 orbitais P, um em cada coordenada. E o S, eu vou misturar os 4.
Presta atenção, hein? Esses pontinhos luminosos representam, né, os elétrons, tá? Então, ó, dá pra ver, tá girando, dá pra perceber os 3 orbitais, misturou 4 novos orbitais, esses estão em azul. Reparem que eles vão se afastar o máximo possível, vai gerar a geometria de um tetraedro. Mas é bonito, né? Vou até passar de novo enquanto que eu olho se tem alguma pergunta em relação a isso. Não tem. Bom, conseguem ver ali bonitinho, né, galera? Dá pra enxergar bem. Bom, pra animar aí, né, velho? Vamos só voltar aqui nosso slide agora, tá? Ó, reparem agora. Como é que ocorre então? Beleza, professor, eu vi ali que o carbono, né, então ele é tetra, ele faz 4 ligações, no caso se fizer 4 ligações simples, a geometria dele é tetraédrica. Tanto que lá na orgânica, quando a gente começar a orgânica, eu vou voltar nesse assunto, tá? Mas vocês já vão conhecer, eu só vou lembrar vocês, olha só, esse carbono, a gente vai classificá-lo como uma hibridização sp3. Então eu posso relacionar que carbono, quando tem hibridização sp3, tem uma geometria tetraédrica, certo? Ótimo. Bom, pá, meu professor, mas eu já lembro do ano passado, as aulas do ano passado lá, você falou que carbono pode fazer uma dupla ou uma tripla, né, ou 2 duplas. Como é que isso se dá então em relação a essa hibridização, a essa estrutura, eu olhando para os orbitais, né? Então eu tenho um olhar um pouco mais criterioso. Então vamos lá. Olha só. O que a gente vai fazer agora? Reparem que para eu ter a ligação dupla é necessário eu ter os orbitais p paralelos, lembra? Então os orbitais p paralelos eles se curvam um sobre o outro gerando a ligação π, né? Olha só, como é que vai ocorrer aqui então a minha ligação sigma? Deixa eu só voltar aqui rapidão. Quando eu mostro essa imagem para vocês, ó, essa imagem, tá, do CH4, claro, eu não estou mostrando os hidrogênios. Mas o que aconteceria? O hidrogênio não tem um elétron, é um S1, e o formato do S. Ah, hibridizou? Não, não precisou hibridizar. Então o que vai acontecer com o hidrogênio? Aquele formato de hidrogênio esférico vai sobrepor. Nessa sobreposição a gente tem uma ligação sigma. Ah, outro hidrogênio sobrepõe lá atrás. Outra sigma, fazendo uma outra ligação. Outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Então você tem as sobreposições. Então no espaço a molécula 4 adquire uma geometria de um tetraedro, certo? Agora vamos para outro exemplo aí quando ocorre a dupla. Então olha só, eu vou utilizar até o mesmo esqueminha aqui, só vou apagar isso daqui rapidinho para não perder muito tempo, tá? Então reparem que agora a gente parte desta situação. Opa. Ó, para eu ter uma ligação dupla, então vamos supor que o carbono ele faça isso aqui, ó. 2 simples e uma dupla. Lembrando, a simples, beleza, sobreposição dos orbitais. Agora quando a gente tem a dupla, eu preciso ter um orbital p, certo? Pô, mas aqui eu não tenho que misturar todo mundo? Aí que é a jogada. Então, ó, preste atenção, tá? Eu não tenho orbital S e 3p. Então a gente foi lá, excitou o elétron, tem o estado excitado. Agora na hora de misturar, que é a parte importante. Quando eu tenho isso daqui, que nada mais é do que, ó, ligação sigma, sigma, aí a dupla. Uma é sigma, a outra é π. A gente já falou isso aí nas aulas anteriores, certo? Bom, para eu ter a π, eu preciso deixar um p sobrando. Eu não posso misturar o p. Porque como é que eu vou ter a segunda ligação entre 2 átomos? Reparem que, né, a gente viu, pela hibridização, quando eu misturo todo mundo, o ângulo forma um tetraedro. Aí eu tenho uma ligação aqui, por exemplo, com hidrogênio, com carbono, vai.
Como é que você vai formar uma dupla com ele, sendo que os outros orbitais estão 109 graus de distância? Não tem como. Então você precisa ter esse orbital P sobrando. Então quando você for misturar, você não mistura. Você vai misturar um S e 2P. Ah, então eu vou deixar esse orbital P para fora? Sim. É o que a gente chama de P puro. Tá? A gente deixa um orbital P sem misturar, sem hibridizar. Então a gente vai ter o seguinte, ó, né, aqui o S, um S eu não vou nem representar, vou representar só do 2, que era a camada de valência, tá bom? Eu não misturei 3 orbitais, um S, 2P, então eu vou ter 3 novos orbitais. Como é que eu vou chamar esses orbitais? Estou misturando um S, 2P, SP, 2. Um elétron no SP2, outro elétron no outro SP2, outro elétron no SP2. E quem está sobrando? Quem eu não misturei? Um P puro. Esse é o P puro. E a gente tem um elétron nele lá. Então olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou misturando um orbital S, que é esférico, vou até mostrar no desenho que eu acho que é melhor. Estou misturando um orbital S, que é esférico, e 2 orbitais P, aquele formato de alter. Vou obter, no caso, 3 orbitais misturados, 3 novos orbitais híbridos. Qual que é o formato? Aquele mesmo do anterior. Você tem um óvulo grande e um óvulo pequenininho. 3 desse. Então eles vão se afastar o máximo possível um do outro, certo? Qual que seria então a figura geométrica que vai afastar o máximo possível um do outro? Um triângulo, certo? Então você tem um ângulo de 120 entre os orbitais. Você vai ter algo assim, ó. Olha que lindo. Eu vou tentar representar isso para vocês de uma maneira bem simples. Primeiro orbital híbrido, certo? Agora eu vou afastar o máximo possível esse orbital. Então, ó, ele vai vir aqui para frente. E o outro lá para o fundo, ó. Conseguem ter uma noção aqui, ó, em 3 dimensões, tá? Por favor. Tá saindo do plano do quadro, ó. Aqui está vindo aqui, bem na frente. Imagine o triângulo deitado, tá bom? Imagine o deitado. Então você tem um orbital saindo aqui na frente, outro indo lá para o fundo e outro no plano do quadro. Vou até pintar, ó. Plano do quadro tá aqui. Saindo para frente do plano do quadro, para fora, tá aqui, ó. E qual está indo para o fundo do plano do quadro? O em azul, tá bom? Então a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui está no plano aqui da tela, certo? Aí o que eu fiz? Eu deitei ele, tá bom? Tá, professor, mas cadê o P? Olha, se aqui a gente tem um núcleo, certo? 3 orbitais mais distante possível um do outro, que é um ângulo de 120, lá atrás 120, eu vou até apagar aqui, senão vai me atrapalhar. Aqui 120 e aqui atrás também 120. Temos um triângulo, tá? Beleza. E cadê o orbital P? O P puro, que você não misturou. Tá aqui, ó, perpendicular ao meu plano. Então, ó, eu vou até pintar ele aqui para você enxergar bem aí da sua casa. Olha lá, consegue perceber? Esse é o orbital P puro. É o que está sobrando. Agora, olha que lindo, olha que maravilha, galera. Eu preciso fazer uma dupla. Eu não tenho um elétron em cada orbital, eu tenho um elétron nesse orbital que eu chamo de sp2, nesse orbital que eu chamo de sp2, nesse orbital que eu chamo de sp2. E eu também tenho um elétron no P puro. Vou até fazer uma bolinha aqui, tá bom? Vou fazer uma bolinha que eu acho que fica mais fácil vocês enxergarem aí, né? Então eu vou ter os compartilhamentos. Então olha só, o exemplo que eu vou dar, talvez aqui na imagem vai ficar melhor. Reparem que eu tenho aqui, esquece esse cara. Temos o carbono, certo? Reparem que ele tem 3 orbitais sp2, que é esse que está em azul. Tudo bem? Olha o orbital P puro aqui, ó. Aí aqui do outro lado eu tenho um outro carbono da mesma forma. Qual que é a molécula que eu estou montando? Eu estou montando essa molécula aqui, ó. Carbono fazendo uma dupla com outro carbono. E esses carbonos estão ligados aos hidrogênios. Então, tanto o carbono da esquerda quanto da direita vai ter a mesma hibridização, que chama de sp2. Tá? Então olha só, reparem que no primeiro momento vai sobrepor os orbitais sp2 com sp2. Ligação sigma. Agora, como é que eu vou ter a dupla então entre eles? Lembra que precisa ter orbital P paralelo, eles precisam se curvar um sobre o outro? Tá aqui, ó. Eles vão se curvar um sobre o outro formando a minha ligação π. Tá aí a explicação, então, porque a geometria em cima desses caras, né, desse carbono no caso,
é triangular, é um triângulo. Porque quando você olha essa molécula, você vai ver algo mais ou menos assim, ó. Reparem só, os orbitais p paralelos, eles se curvam formando uma ligação. Então quando eu olho só para esse carbono, eu tenho um formato de um triângulo, tá em cima dele, triângulo planar, tanto no da esquerda quanto no da direita, tá bom? Então ó, dá pra ver aqui melhor, né? Essa imagem acho que dá pra ver melhor. Opa! Reparem que a gente consegue ter então um triângulo. Claro, né, como eu mostrei o videozinho para vocês, né, bonitinho, eu vou mostrar agora o vídeo também, a hibridização e a formação dessa ligação, talvez para ficar mais fácil, tudo bem? Então, ó, deu para entender esta hibridização do carbono para explicar, tá, como que ele tem um formato, né, a geometria de um triângulo. Então, ó, vocês conseguem ver o triângulo aqui deitado, certo? Que vai se ligar a outro carbono que também tem aí a geometria, né, de um triângulo trigonal plana, esse é o nome da geometria. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, só um minutinho, tá? Deixa eu só pegar o vídeo aqui rapidão, já tá no jeito. Ah, eu não mostrei para vocês a molécula de metano, né? Mas eu vou mostrar agora. Olha que lindo, ó. Olha que maravilha, ó. Aqui já está hibridizado. Como é que ocorre então a ligação sigma? Os hidrogênios se sobrepõem. Pronto, tá aqui, ó. Molécula de metano, tá? CH4. A sobreposição é o que a gente chama de ligação sigma, certo? E aí agora eu vou colocar a molécula do etano, que é essa daqui, tá? 2 carbonos ligados entre si. Pessoal, vou só voltar aqui rapidão só para eu explicar. Ó, reparem que eu tenho, tá? Não é essa molécula que eu quero, não. É do eteno. Perdão, esse aqui é o eteno. O etano, eu não preciso falar agora. Ó, reparem que eu tenho carbono hibridizado em sp2. Orbital sp2, sp2 e lá atrás o outro sp2. Tem um formato de um... E quem está sobrando? O P puro, perpendicular, certo? Aqui do outro lado a mesma coisa. Então, ó, você já consegue perceber que os dois vão se aproximar, vai ter a primeira sobreposição, orbital sp2 com sp2. Que ligação é essa? Sigma, difícil de ser quebrada. Para eu ter a dupla entre eles, orbital p paralelo vão se curvar um sobre o outro, formando a ligação π. Ah, e os hidrogênios aqui, o que acontece? Reparem que já dá para ver, né, o orbital S do hidrogênio se aproximando. Eles vão se sobrepor sobre, né, o sp2 e aí eles vão formar uma ligação sigma também. Olha lá, ó. Olha que bonito. Então, ó, se aproximando, os dois vão ligação sigma dos hidrogênios para ligação π. Tá aí, ó. Olha que maravilha. Dá para ver agora melhor o formato de um triângulo se você colocar o carbono no centro da figura. Então você tem formato triangular, certo? Bonito, né? É bonito demais, cara. É bonito demais. Bom, passando aí, né? A gente vai ter o do orbital híbrido do sp, tá? Então, ó, vou usar... Só deixar no jeito aqui. Isso. Vou apagar isso aqui rapidão, tá? E é por que eu estou fazendo tudo isso aqui, galera? Porque é necessário para a gente entender, né, de 5 nuvens e 6 nuvens, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Então a gente precisa mostrar isso aqui primeiro. Até um adianto já, né, da química orgânica. Quem já lembra do ano passado, usando isso daqui, né? Então, tranquilo. E isso vai ser muito útil daqui para frente. Bom, o que eu vou fazer agora, tá? A gente vai ter, então, agora, uma estrutura na qual o carbono faça uma tripla, por exemplo, né? Como assim? Ele precisa ter, ó, nesse caso, vamos supor esta molécula aqui, ó, que é o etino, tá? Eu tenho ligação covalente com carbono, ligação sigma, sobreposição de orbital. Para eu ter uma segunda ligação entre esses dois carbonos, vai ter que ser π, sobreposição de orbitais p paralelos. Para eu ter a terceira ligação covalente, eu preciso ter outros orbitais p paralelos
se curvando. Então eu vou ter uma segunda π aqui entre eles. Ah, e esse cara aqui da esquerda? Sobreposição, sigma. Sobreposição, sigma. Beleza. Então olha só, reparem que esse carbono, vamos analisar ele, tá? Esse cara aqui, ó, ele está fazendo duas ligações sigmas e duas ligações π, tá? Então reparem, para ter a π eu preciso ter o P sobrando, não é? Então na hora de eu misturar aqui, ó, quem que eu vou misturar? Eu vou misturar um S e um P. Eu vou deixar então dois orbitais P puros sobrando. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Orbital. Misturei um S com um P, eu vou obter o orbital SP. No caso 2, porque eu misturei dois orbitais. Então eu tenho um elétron no SP, outro elétron no SP. E quem está sobrando? P puro. No caso 2. Dois orbitais P puros aqui, ó. Tá? Que eu teria então 2 elétrons. Reparem que se eu tenho dois orbitais misturados, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Deixa eu só colocar correto aqui no meu negócio, senão eu não enxergo o que eu estou fazendo. Enfim. Aí, beleza. Bom, o que você está fazendo? Você está misturando o orbital S com o orbital P. Quantos orbitais você vai obter? 2. Qual que é a cara do orbital? Esse aqui. Um lóbulo grande e um lóbulo pequeno. Você precisa afastar o máximo possível esses lóbulos. Qual vai ser a longa distância? 180. Então, ó, já dá para perceber que eu vou ter núcleo, um orbital SP para um lado, um orbital SP para o outro. Tá? Vou ter aqui, ó. Vou ter um elétron no orbital SP, um elétron no outro orbital SP. Tá, professor, mas cadê o orbital P paralelo? Ele vai estar cortando aqui, ó, perpendicular. Então você vai ter um aqui, ó, vamos supor. Ixi, ficou meio zoado aqui, né? Vamos colocar que você tenha um no X, coordenada X, Y, X e Z, tá? Então você vai ter um na coordenada Y e um orbital P na coordenada Z. Conseguem ver? Tá? Eu sei que não está muito bonito o meu desenho, né? Sai muito melhor no quadro, tá? Que a gente vai pintando com giz, é muito mais fácil, que eu tenho que fazer esses rabiscos que é um pouco feio. Mas tenta olhar aqui, ó. Então, ó, esse que está em azul são os orbitais SP. Um SP, segundo SP. Cadê os orbitais P? Esse aqui está na coordenada Y e esse na coordenada Z. Claro, coordenada eu estou colocando aqui, a X é essa, Y, né, no sentido vertical, e cortando aí o plano da minha imagem seria Z. Tá bom? Bom, o que acontece então, pessoal? Primeira coisa que deve ser feita é a sobreposição dos orbitais, a ligação sigma. Primeira ligação, beleza? Agora, com os dois orbitais P paralelos, eu posso ter duas ligações π. Uma aqui no plano da imagem e outra cortando o plano da imagem. Então eu vou ter duas ligações π e os hidrogênios ligando nas extremidades. Tá? Então essa é uma forma da gente explicar como é que se dá, tá, essa hibridização. Então isso é importante. Essa hibridização foi criada para explicar exatamente como é que o carbono faz essas ligações e as geometrias em cima desse carbono. Reparem que esse carbono, o que você vai ver, né? Se você conseguisse enxergar, essa molécula, o que você veria? Uma linha. Em cima desse carbono, o ângulo de distância entre o carbono e o hidrogênio é de 180. Então, a geometria em cima desse carbono é linear. E nesse carbono aqui, também o ângulo de distância entre o hidrogênio e o primeiro carbono também é 180. Também é linear. Então eu posso dizer que quando eu tenho hibridização do carbono SP, eu vou ter então a geometria de uma linha linear. Quando eu tenho carbono SP2, triangular, um triângulo. Quando eu tenho SP3, isso para o carbono, tá? Mas facilita muito, né? Claro, para outras estruturas, talvez algumas eu nem preciso fazer hibridização, como a gente viu em alguns casos,
né, da água, do NH3, enfim, várias explicações que eu não preciso hibridizar. No caso do carbono, o ideal seria explicar dessa forma, tá? Claro, pô, professor, mas aí ficou um pouco mais complicado. Fica, né? Mas quem vai fazer específica, tal, precisa saber disso aqui. Ah, mas dá para resolver se a questão não for tão assim complicada. Dá para resolver usando aquela ideia das nuvens, precisa se afastar o máximo possível, considerar que uma nuvem é uma ligação simples, ou uma dupla, ou uma tripla, ou uma dativa, ou um par de elétrons. Funciona super bem, tá? Então, aquela aula usando as bexigas, né, é um jeito fácil da gente determinar a geometria. Agora, quer um jeito mais aprofundado, mais, vamos dizer, mais correto, usando a hibridização. No caso, para o carbono, tá? Claro que eu poderia usar essa ideia dos orbitais também para se afastar o máximo possível, para a gente gerar as geometrias que a gente analisou na aula anterior. Beleza? Eu vou mostrar então o vídeo, para terminar, do etino. Como é que ocorre essa formação do orbital, tá bom? Só um minutinho. Agora do etino. Olha que maravilha. Eu devia colocar na musiquinha mais animada, né? Tá aqui, ó, ligação. Pera aí, vamos voltar, foi muito rápido esse. Ó. O que você tem aqui? Você tem orbital SP, carbono bem no centro, orbital P cortando, P puro, e orbital P, beleza? O que vai acontecer entre os carbonos? Sobreposição, ligação sigma, aqui ó, ligação sigma. Ligações π, tanto em cima quanto aqui à frente do plano. Olha lá, ó, olha na chupeta. Certo? Olha só, o formato é uma linha. Daí a estrutura em cima desse carbono linear e em cima desse carbono também linear. Tá bom? Entendido, galera? Alguma pergunta? Pode fazer rapidão que eu vou olhar no celular. Agora, a partir disso daqui, eu vou explicar então, né, a hibridização mais complexa, que é a hibridização SP3D para 5 nuvens e SP3D2 para 6 nuvens. Vamos lá? Preparado? Então, vou só dar uma olhada ver se tem alguma questão, alguma pergunta, tá? E eu vou trocar até de slide. Ah, só uma coisa importante aqui, aproveitando, né? Quando a gente tem o anel aromático, lá, o benzeno, né? Lembre que o benzeno ele tem ligações duplas, né? Eu não vou ficar falando do benzeno não, mas ó, aqui a gente, se você for analisar dessa forma, eu passei aqui, você vai ter orbitais P puros. O que acontece? As ligações duplas elas vão trocando de posição. Então você gera, na verdade, uma nuvem de elétrons P em cima e embaixo. Por isso aquela representação da bolinha dentro do benzeno. Mas tranquilo, quando a gente falar de entrar de fato em orgânica, eu vou relembrar isso aqui com vocês rapidamente, classificar o carbono e a gente fala do benzeno, eu posso até mostrar depois o vídeo. Tá bom? Vamos para as geometrias, que é a parte de hoje mesmo. Eu vou dar uma olhada se vocês mandaram alguma pergunta aí pra mim, tá? Eu vou usar mais o quadro agora, né? Mas, de repente, se você quiser observar a imagem pelo slide, dá também. Fala, Murilo! Tá assistindo minha aula? Olha o Lui aí, ó. Buonasera. Bom dia, Edson. Bom dia a todos aí. Bom, vamos lá, vamos continuar, não tem nenhuma questão, nenhuma pergunta aí dos alunos. Mas pode mandar. Só lembrando vocês, se você entrar agora, tá? No Facebook, no grupo, no caso do terceirão extensivo, já mandei uma lista com 10 exercícios, tá? De hibridização e geometria, tá bom? Então terminando a aula, você já vai lá no grupo do extensivo e do terceirão, se caso você não esteja no grupo, né, faz parte da sala, manda mensagem para alguém, né, que a galera te adiciona, ou até para mim eu dou um jeito de adicionar. Tá lá, 10 exercícios, tem gabarito no final, resolvido, tá bom? Mas, pô, professor, tentei fazer aqui, não consegui entender, manda mensagem para mim, beleza? A gente dá um jeito de sanar sua dúvida, hoje à tarde vai estar disponível para vocês, fechou? Vamos lá então, vamos começar aí outra geometria, né, de 5 nuvens agora.
Nossa aula vai até 45, né? Não, mais, né? Vamos fazer. Ó, ontem eu dei ideia. Ó, o Lu e o Murilo tá assistindo aí, né? Sabadão vai ter Jorge Mateus, live, essas paradas todas, né? A galera fica 5 horas assistindo Gustavo Lima lá cantando, tá legal, massa. Mas aí eu falei da ideia do Lu e eu e o Murilo, né? Fazer uma live também, aula de química. 5 horas diretão. Pô, legal, né? Vai ter um total de 3 pessoas assistindo. Eu no meu Facebook, o Murilo e o Lui, cada um no seu, tá? Mas vamos lá. Olha só. Champs, é o seguinte. Quando eu tenho 5 nuvens, o negócio complica o seu lado, né? Porque agora o bicho pega. O que acontece? Olha só. Eu tenho o seguinte. Eu vou pegar o exemplo aqui, tá? Da molécula de PCl5. Então olha só. A molécula de PCl5, pô, eu vou lá na tabela periódica, tá? Deixa eu só pegar minha tabela aqui em algum lugar que eu deixei. Deixa eu só achar ela. Tá aqui, ó. Pô, minha caixinha, minha marmitinha, acabei não usando aqui para mostrar as moléculas. Outro dia eu mostro. Bom, você vai lá na tabela, certo? Pega lá o fósforo. Família 5A. Família 5A, nem preciso fazer a distribuição. Eu já sei que ele tem, né, 5 elétrons na camada de valência. Pô, legal. Então eu vou colocar aqui, ó, representação de Lewis, mais fácil, né? Fósforo. E eu tenho o 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que eu tenho 5 cloros, né? Esse exemplo é. Eu tenho 5 cloros ligados ao fósforo. Beleza. O fósforo é da família 7A. O cloro, perdão, da 7A. Certo? Então eles vão ter 7 elétrons. Então eu vou representar o cloro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7. Beleza. Bom, para estabilizar o cloro basta fazer uma ligação covalente, né? Que ele já tem 7 com mais um elétron que ele vai utilizar do compartilhamento, ele fica com 8, fica estável. Então a gente vai ter uma ligação covalente simples aqui, cloro, fósforo, mais uma e mais uma. Beleza. Todos os cloros estão estáveis, né? Só que quando eu olho para o fósforo, reparem só, 5 elétrons na camada de valência dele, 1, 2, 3, 4, 5, e mais 5 elétrons que ele está utilizando os compartilhamentos. 6, 7, 8, 9, 10. Pô, professor, mas você falou que regra do octeto é quando tem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, o cara se assemelha a um gás nobre. Pô, mas ó, não esqueça que existem algumas exceções. A gente até usou na aula anterior o BF3, uma exceção, né, onde o boro ele estabiliza com 6 elétrons. Eu tenho casos que estabilizam com 7. Eu tenho casos que estabilizam com 10 elétrons na camada de valência. Tenho casos que estabilizam com 12. Tá? Então olha só, para eu explicar isso daqui, eu vou usar a hibridização. Olha que maravilha, isso é lindo, cara. É bonito demais, velho. Quantas nuvens você tem? Antes da gente usar a hibridização, quantas nuvens você tem em volta do átomo central? Uma ligação covalente simples é uma nuvem, outra simples, outra nuvem, outra simples, outra nuvem, outra simples, outra nuvem, outra nuvem. Eu tenho 5 nuvens. Você vai tentar fazer o máximo possível essas 5 nuvens, tá? Qual vai ser a figura? Champs, a figura vai ser isso aqui, ó. Imagine uma base triangular. Tenta imaginar, eu vou desenhar em 3D porque a gente é fera, né? Ó que top. Ficou uma porqueira aqui. Pera aí. Aqui. Bom, conseguem... tô meio ruim hoje. Quer dizer, tá bom. Quer dizer, não tá muito bom. Mas parece que agora piorou.
Ó, dá pra imaginar um triângulo, só que ele tá deitado, tá bom? Então, ó, é como se aqui estivesse saindo. Eu vou até colocar. Rapaz do céu. Olha, essa parte está saindo para fora e aqui está indo para o fundo. É um triângulo deitado, tá? Perspectiva aqui, beleza? Então o ângulo de distância vai ser máximo aqui, que no caso vai ser de 120 entre os vértices, tá bom? Aí o que você vai ter? Olha só, eu vou ligar isso aqui lá em cima e ligar aqui embaixo. Vocês conseguem ver que eu tenho como se fosse uma pirâmide em cima, acima desse triângulo e uma pirâmide abaixo desse triângulo? Consegue ver isso aí? Por favor, diga que sim, tá? Então você tem agora a molécula aqui dentro. Como é que você faz? Lembra que é como se você tivesse um balão aqui. Ficou meio feio, né? Vou tentar melhorar isso aqui, tá muito zoado. Senão vocês não vão conseguir enxergar nada. Essa porra, mas aí também você exagera, né? Eu sou meio... Tem que fazer bonito aqui o negócio, senão vai ficar zoado, né? Eu não gosto. Conseguem ver agora? Melhor? Tá lá, ó. Então você tem uma pirâmide acima do triângulo e uma pirâmide abaixo do triângulo, tudo bem? Onde vai o fósforo aqui? Bem no centro da sua figura. Vai bem aqui, ó, bem no centro. Então imagine ele bem no centro. O que você tem ligado a ele? 3 cloros, um em cada vértice da sua figura. Então vai ter um aqui, ó, no plano do quadro. Eu vou pintar de azul, tá? A ligação. Cloro aqui. Cloro saindo para fora do plano do quadro. Lembra que a gente representa como uma cunha. Cloro indo para o fundo do plano do quadro. A gente tá bom? Pô, e cadê os outros dois que falta? Um está saindo aqui, ó, cortando, 90 graus, cortando, perpendicular o triângulo, tá? Então ele vai vir aqui para baixo, aqui, ó, cloro, e lá em cima, cloro. Vocês conseguem ver que tem um... Eu acho que eu tenho imagem, tem mesmo. Só que tá ao contrário, né? Reparem só, o triângulo, você tem uma pirâmide em cima do triângulo, embaixo do triângulo, onde o ângulo de distância entre os cloros é máximo. Então você tem aqui uma geometria conhecida como bipirâmide trigonal. Tá? Bipirâmide trigonal. Agora, vamos entender como é que isso se dá. Olha só que imagem bonita, né? Dá pra ver aí, né, que a gente tem um triângulo, uma pirâmide abaixo e uma acima do triângulo ali. Então o ângulo de distância entre esses cloros do triângulo é 120 e o ângulo de distância entre o cloro de cima, né, com o de baixo, né, vai ser no caso 90 aí, tá? Então olha só, o que a gente tem? Vamos pegar o fósforo, certo? Então eu vou lá na tabela periódica e eu vou olhar o fósforo. O fósforo, o número atômico é 15. Então eu vou fazer a distribuição, tá? Vou colocar a distribuição aqui do fósforo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Aí no caso ele é da família 5a. 3p3. 2, 4, 10, 12, 15. Camada de valência terceira. Eu só vou desenhar a camada de valência aqui, tá bom? Então, ó, no estado fundamental. O que é o estado fundamental? Neutro. A gente vai ter o 3s2, no caso o s é um orbital só, 1, 2, e o 3p, 3 orbitais. Então, ó, 3s e o 3p. Eu tenho 3 elétrons, não é? Então, 1, 2, 3. Lembrando que os elétrons têm que ocupar, né, cada um orbital vazio. Quantas possibilidades de compartilhamento eu tenho nesse cara aqui, ó? Não é 3? Pô, como é que ele faz 5? Aí vem a hibridização. Olha que maravilha, tá? Quem você tem no nível 3, além do S e do P? Você também tem o subnível D e o subnível F, tá? Apesar que, pô, professor, mas na distribuição eu não tenho F, mas teoricamente você tem. Né? Você não consegue preencher ele, porque falta elétrons para conseguir preencher ele, enfim, tá? Mas existe teoricamente. Mas vamos lá.
Eu vou colocar o D aqui à frente, ó, o 3D. Lembrando que o 3D não tem elétron nenhum, e ele tem 5 regiões, beleza? O que a gente vai fazer então? Eu vou excitar um elétron. Qual elétron? Do S aqui, ó, do 3S. Então eu vou excitar esse cara. Se eu excitar esse cara vai saltar para um orbital vazio. No P não tem nenhum orbital vazio, mas eu tenho no D. Então esse cara vai pular lá para o D. Olha só, a gente vai ter então, no estado excitado, isso aqui, ó. No estado excitado eu vou ter um elétron no 3S, 3 elétrons no 3P e 1 elétron no 3D. Reparem só, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5 compartilhamentos. Eu vou misturar então o S, 3P e 1D. Vou misturar todo mundo. Se eu misturar todo mundo, repare quantos orbitais eu estou misturando. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou obter 5 novos orbitais. Qual que é a cara do orbital? Aquele mesmo. Um óvulo grande e um óvulo pequenininho. Vou afastar o máximo possível. Qual imagem que vai dar? De uma bipirâmide trigonal. O negócio é maluco, né? Mas é isso que vai acontecer, ó. 5 novos orbitais híbridos. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu vou chamar? SP3D. Tá bom? Tem alguns que colocam DSP3, enfim. Mas é só para identificar que eu tenho uma mistura de um orbital S com 3P e com 1D. E eu tenho um elétron em cada região. O que eu posso ter 5 compartilhamentos. Mas é lindo demais, né? E aí a gente chega nesta geometria maravilhosa aí que vocês estão vendo. Certo? Eu não posso perder muito tempo aqui. Agora, vamos para algum detalhe. E deu para entender isso aqui, galera? Eu vou ver se tem alguma pergunta, tá? Eu sei que essa parte é mais complexa, né? Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Ninguém perguntou. Sem dúvida, hein? Olha só que aumenta aqui, hein? O ângulo nunca viu tanta visualização assim ao vivo. 270 pessoas assistindo essa aula. Mande pro seu amigo. Mentira, tá? Só 26. Galera do céu, tem que assistir essa aula sexta-feira, pô. Ó, vamos almoçar não. Tá cedo. Bom, o que a gente tem agora? Na sequência, eu vou continuar com 5 nuvens, né? Eu tenho outras geometrias, outros nomes estranhos, tá? Então, olha só. Quem que eu vou colocar como exemplo agora? Eu vou deixar até essa imagem. Eu vou só apagar aqui os meus ligantes. Eu vou desenhar de novo, tá? Eu vou desenhar a figura base. Minha figura base, qual que é? Para 2 nuvens, uma linha. Para 3 nuvens, um triângulo. Para 4 nuvens, um tetraedro. Para 5 nuvens, essa bipirâmide trigonal. Então é dela que a gente vai determinar as geometrias. Claro, quando tenho todos os ligantes, a gente chama de bipirâmide trigonal. Beleza. Fechou, né? Agora, eu vou derivar outras coisas dela. Vamos pegar outro exemplo. O exemplo que a gente vai pegar agora vai ser o SF4. Tá até aqui, ó. SF4. Já dá para sacar que o enxofre é da família 6A e o flúor da 7A. Então eu vou ter o enxofre com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou só abaixar um pouquinho aqui que você vai pegar no meu... Você viu que química aqui eu coloquei uma linguinha. É, por causa do Rolling Stones e tal. Legal, né? É, mais ou menos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que eu tenho? Eu tenho o flúor com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor com 7. Flúor 7 e flúor com 7. Beleza. Então eu vou ter 4 flúors, uma ligação covalente, segunda covalente, terceira covalente, quarta covalente.
Quantas nuvens eu tenho em volta do meu átomo central, pessoal? Uma ligação covalente simples, uma nuvem, outra nuvem, outra nuvem, outra nuvem. Em volta do átomo eu tenho 4 nuvens? Não. Por quê? Par de elétron não ligado a ninguém também conta. Olha ele aqui, ó. Então são 5 nuvens. Qual que é a minha figura base? Figura base é aquela bipirâmide trigonal. Então, ó, vou só desenhar rapidinho aqui. Temos aqui o triângulo, tá? Tenta imaginar uma perspectiva, né? A gente vai ter, então... Deixa eu tentar deitar um pouco mais esse triângulo. Senão vai ficar ruim de enxergar, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Uma pirâmide acima e uma pirâmide abaixo. Por isso que eu tenho, então, essa figura base. Ótimo. Beleza. Pega essa molécula e joga lá dentro. Tá? Esse é o básico. É o que você deve fazer. Tá? Essa é a parte... Ah, pô, porque eu preciso levar daqui dessa aula. Isso, pelo menos. Tá bom? Né? Fazer essas análises. Agora, eu quero de fato saber como é que ocorre essa ligação. Porque eu estou olhando para o enxofre, ele está fazendo 4 compartilhamentos, cara. Está me dando 10 elétrons. Como é que isso ocorre, então? Pega lá o enxofre, tá? E você vai olhar na tabela periódica o seu número atômico. Pega lá a tabelinha periódica que você vai olhar lá. Enxofre, número atômico 16. Opa, legal. 16. Faço a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 2, 4, 10, 12, 16. Camada de valência é a terceira. Eu tenho... Ótimo. Eu vou representar apenas os orbitais da camada de valência, tá bom? Então a gente vai ter isso aqui, ó. O 3s2 e o 3p. Então, ó, 3p4, 3s2. Quantos elétrons que eu tenho? 1, 2 no 3s, 1, 2, 3, 4 no 3p. Eu já vou desenhar aqui o D vazio. Porque já deu para sacar que a gente vai ter que excitar um elétron, não é? Então, ó, quando você olha para o enxofre, quantas possibilidades você vê? 2. Ah, mas ele faz 4. Então, o que a gente vai ter que fazer? Hibridizar esse cara. Primeira coisa, esse elétron vai ser excitado, tá? Então, ó, você vai jogar ele para lá. Lá para o orbital D. Então, só para ser um pouco mais rápido, para a gente não perder tempo, tá? Esse elétron sai fora daqui e ocupa o D. Reparem que você agora tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais com elétrons. O que você vai fazer? Você vai misturar. Você vai misturar todos eles. Vai misturar os 5. Se você misturar 5 orbitais, você vai obter 5 novos orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? O que ocorre? Pessoal, você tem agora 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lembrando, você tem um orbital com 2 elétrons. Quantas possibilidades de compartilhamento você tem? 1, 2, 3, 4. Só que você já tem um parzinho. Está aqui o parzinho, ó. Mas é uma nuvem. Então quando você joga esta molécula, aqui a hibridização é a mesma. sp3d. Só que a diferença para o anterior é que um dos orbitais não tem apenas um elétron. Você tem o par de elétrons. Então ali não vai acontecer nada. Então olha só, mas você precisa representar. Então tenta imaginar a figura, tá? Tenta imaginar a figura. E joga a molécula aqui dentro. Então olha só, a gente vai ter o enxofre bem no centro da figura. Aí você tem ligação perpendicular ao quadro com o flúor. Lá acima, ó, com o flúor. Agora no plano do triângulo, ligação covalente flúor e ligação covalente saindo para fora do plano do quadro. Olha a cunha representada aqui, ó. Flúor. Quem está lá atrás? Lá no de elétron. Então, na verdade, você não vê aquela partezinha. Olha aqui, ó. Dá para ver que aqui seria a base triangular? Indo para o fundo, saindo para frente e no plano da imagem. Essa parte você não vê. Você só vê isso aqui, ó. Só isso aqui. Isso daqui, né? Se você fazer um giro, deitar ele, vai ficar algo mais ou menos assim. Vou fazer um esquema aqui, ó,
com vocês, bem rapidinho. Ó, tenta imaginar o seguinte. Você tem enxofre, flúor acima, flúor abaixo, tá? Vou tentar desenhar, fazer isso aqui, ó. Ó, consegue enxergar, galera? Você tem isso aqui, certo? Olha o triângulo. Olha o triângulo aqui, dá pra ver, né, nas canetas. E perpendicular ao triângulo as outras nuvens, tudo bem? Então você tem pirâmide trigonal. É a forma, a figura base aí, certo? Só que uma das ligações, vou mostrar aqui, uma das ligações, né, na verdade não é um par de elétrons, ou não é um átomo ligante. É um parzinho de elétrons, você não está enxergando. Então eu vou tirar ele, tá? O que que te sobra? Sobra isso aqui, ó. Opa. Sobra isso aqui. Reparem que você tem... Tá lasqueira. Vamos lá. Não dá para fazer isso aqui de uma maneira mais simples? Não consigo. Aí, ó. Ah, quem disse que a gente não dá um jeito, né? Bom, o que você tinha? Você tinha isso aqui, ó. Base triangular, certo? Base triangular. Agora eu tirei esse par de elétrons que você não vai enxergar ele. Então você vê isso aqui só. Dá pra ver até pela imagem. Isso lembra muito o quê, ó? Uma gangorra. Eu sei que é ridículo, tá? Mas o nome dessa geometria de fato é gangorra. Tá? Então reparem que você tem 5 nuvens, porém, né, são 4 átomos ligantes e um parzinho de elétron não ligado a ninguém, tá bom? Esta geometria vai ser, né, derivada da bipirâmide trigonal e o nome dela é gangorra, tudo bem? Vamos só terminar só mais uma, rapidão, eu não vou nem fazer, ó. Temos aqui do ClF3, ClF3 vai acontecer o seguinte, galera. Né? Olha só. Só mais um pra gente terminar, tá? Pra você fechar sexta-feira aí com chave de ouro. Eu sei que só que aumenta o número de visualizações, mas ó, bem rapidão. Cloro, tá? Você vai lá, o número atômico é 17, né? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Só do 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já dá pra sacar, né? Olha o D aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 3D. Vazio. 3P com 5 elétrons. E o 3S com 2. Galera, quantos compartilhamentos você tem no ClF3? Que é esse da imagem aí do lado. Vou até apagar aqui pra vocês não confundirem, né? Tá? Ó, quem que você tem ali? Você tem 3 compartilhamentos, aqui só tem um, velho. Pô, mas então o que você faz? Excita 2 elétrons. Então, ó, excita esse elétron, foi. Pode ser esse aqui também, não tem problema, tá? Porque você vai misturar, vai ser tudo igual. Opa, não é 2 não. Porque se excitar um só, 1, 2, 3 possibilidades. Então, quantos orbitais você mistura? 1, 2, 3, 4, 5. 5 novos orbitais, ó. 1, 2, 3, 4, 5 novos orbitais. O que você tem? 2 elétrons em um orbital, 2 elétrons em outro orbital, 1, 2, 3 orbitais com apenas um elétron. 3 possibilidades de compartilhamentos. Quantas nuvens? 5. 3 com possibilidade de compartilhamento e 2 que já tem elétron suficiente para não fazer o compartilhamento. Então, vamos lá. Quem vai no centro? Cloro. Cloro vai no centro. Quem vai ligado lá em cima? Um flúor. Quem vai ligado aqui embaixo? Um flúor, que é o compartilhamento, ó, do flúor aqui, do segundo flúor, do terceiro flúor. Temos 3 ligações covalentes. Primeiro, segundo e terceiro. Ah, e quem você não vê? Você não vai ver o parzinho de elétron, que vai estar aqui e o outro lá no fundo. Então, ó, vou até apagar essa ligação para a gente nem perceber, para a gente não vai ver mesmo.
Então, ó, o que você está vendo só? É como se fosse um T. Tá? O formato, de fato, ó, reparem aqui, ó, dá pra ver, ó, tá vendo essa bolinha representando então o par de elétrons, tá? Que não está ligado a ninguém, saindo para fora do plano, e essa outra bolinha lá atrás. Então você tem a base triangular, só que você só vê essa partezinha, ó, que é um formato em T. Daí o nome mesmo, T, tá? Formato em T, 5 nuvens. E aí depois a gente vai ter mais uma para terminar as 5 nuvens. Aí a próxima aula eu falo de 6 e a gente continua com outra coisa, tá? Que é polaridade. Vai dar certinho. Bom, a outra que a gente tem é o XeF2, tá? O xenônio faz ligação, faz aqui nesse caso, ele vai fazer 2 compartilhamentos. Se você tentar fazer a hibridização do xenônio, você vai excitar apenas um elétron, você vai perceber que ele vai fazer apenas 2 ligações. Mas ele vai ter 3 pares de elétrons em volta dele. Então são 5 nuvens. Né? Aqui o triângulo está representado em pé. Mas ó, é como se eu colocasse aqui, ó. Vai ficar o seguinte. Vai ficar o seguinte aqui, ó. O xenônio vai no centro da figura. Acima vai ligar do flúor, abaixo vai ligar do flúor. Para o xenônio, você vai perceber que vai sobrar 1, 2, 3 pares de elétrons. Essas nuvens aqui, ó, você não vai, dos par de elétrons você não vai enxergar, você só vai ver essa ligação xenônio-flúor, que representa aí uma estrutura linear. Daí o nome linear. Pô, então linear eu não tenho só quando é 2 nuvens em volta do átomo central, também tenho quando tem 5 nuvens? Exato. Então tem que tomar um pouco de cuidado com as geometrias, tá? Se de repente aparecer algo falando, eu só tenho geometria linear com 2 nuvens ao redor do átomo central, está errado. Tá? Você pode ter geometria linear com 5 nuvens em volta do átomo central. Contanto que 3 nuvens é, no caso, pares de elétrons não ligados a ninguém. Beleza, galera? Aqui, ó, só para terminar a imagem, né? Essa partezinha de baixo, perdão, tem algumas estruturas que a gente vai ver na aula que vem, tá? Mas isso aqui é só uma representação, né, das imagens. Eu vou slide também no Facebook, beleza? As questões estão lá, podem procurar hoje à tarde, coisa manda uma mensagem, né? E eu posso demorar uns minutinhos para responder, mas vou responder. Fechou? Galera, desculpa ter passado 5 minutinhos aí, tá? Mas considerando aqueles 3, 4 minutinhos até começar a aula, né? Eu matei agora. Beleza, galera? Eu vou verificar se tem alguma questão pra gente encerrar a aula de hoje. Olha só, foi uma pergunta aqui do Adriano, beleza, Adriano? Os elementos da 1A não sofrem hibridização, né? Aqui a gente está mostrando aí, né, ligações covalentes, tá? Geralmente ali, aqueles elementos da 1A, dificilmente ele vai fazer uma hibridização, porque ou a ligação, ou ele vai se ligar diretamente a um elemento central que vai ter essa possibilidade. Geralmente o elemento central é aquele possibilidades de ligações covalentes, né? No caso vai ser geralmente os ametais, tá? Então você vai ter ali cara da 3A, até da 3A pode acontecer, né? Da 4A, 5A, 6A, 7A, até da 8A, que é o caso do xenônio, acontece, tá? Dificilmente você vai ver, né, uma hibridização da 1A, nunca vi, tá? O duro é a gente falar, é certeza absoluta que não existe, porque sempre tem uma exceção que a gente às vezes não conhece, né? Mas do que eu li até então, eu posso até dar uma pesquisada depois, se existe, né, alguma hibridização da 1A, mas acredito que não, né, devido a essa questão dos compartilhamentos mesmo, tá bom? Beleza, galera? Bom, vamos encerrando a aula de hoje. Na aula que vem, então, da sexta-feira que vem, a gente termina essa parte com 6 nuvens, tá bom? E a gente entra em polaridade. Bem facinho, bem tranquilo. E a gente depois vai falar de interações intermoleculares, né, lembrando, né, o que eu fiz hoje, né? Eu quis dar uma aprofundada, né? Eu sei que é a parte da revisão ainda, a gente está na parte da revisão, né, do primeiro ano, daqui a pouco a gente entra
juntei um pouquinho de orgânica, já aprofundei um pouquinho mais essa revisão e esse assunto a gente vai utilizar tanto para geometria quanto para polaridade e até lá na orgânica. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz aí, né? Lembrando, qualquer coisa, só mandar uma mensagem, faça os exercícios lá, já está disponível lá no Facebook, tá bom? Para vocês treinarem, né? Não é muito exercício, coloquei só 10, pelo menos você faça os 10, fechou, né? Eu sei que tem outras matérias para vocês estudarem também, então eu não quero encher vocês de exercício, mas pelo menos os 10 aí seria legal você fazer, né? O primeiro e o segundo é um pouco mais difícil, tá? Que a coisa pula eles, deixa eles por últimos. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço, até mais, falou! Tchau, 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 tchau!